Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. Anota aí o seu com o meu, 13 horas. 1 hora em ponto, estamos de volta depois de 25 dias, o tempo mais longo de férias que eu já tive na vida, né? E a gente volta em grande estilo aqui, tem muita coisa nova para mostrar para vocês aí, mas aguenta aí, Marco Aurélio, segura aqui a onda, que hoje a gente está comemorando aqui a 11ª temporada do Saúde em Foco. Na realidade, o Saúde em Foco, no dia 2 de fevereiro, próximo, né, a gente vai completar 11 anos no ar. Então, agradecer aqui aos diretores da empresa, o empresário Edmilson de Oliveira Barbosa, o nosso diretor Cássio Pantera, a todos que fazem aqui a NN, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui na mesma emissora há quase exatos 11 anos. Bacana, estamos de volta, revigorados, descansados. E o tema, Janeiro Branco, saúde mental enquanto há tempo, com a psicóloga e neuropsicóloga Tiala Mello, que já está aqui comigo à minha esquerda, e também os amigos radialistas e empresários aqui também, empreendedores aqui, Messias Santos e Irã Silva. É uma honra estar com vocês aqui. E tem uma novidade muito bacana para você que está acompanhando. Exclusivamente nós vamos transmitir pelo NN Play, o canal da NN aqui. E agora você vai ter essa novidade aí, ó, que bacana. Então, enquanto a gente está aqui conversando com vocês, vai estar passando aí todos os nossos patrocinadores com as suas respectivas redes sociais, seus contatos para o WhatsApp. É uma ideia muito bacana porque vai ajudar você a memorizar quem são aqueles que estão conosco. Então, se você perder, não tem problema, você vai assistir quando o programa terminar, vai ficar gravado aqui no NN Play e depois, logo mais, às 19 horas, postado aí no Saúde em Foco. Tiala, boa tarde, seja bem-vinda para a abertura dessa 11ª temporada do Saúde, e é uma honra ter você aqui também para falar de um tema tão importante, porque parece tão óbvio saúde mental, mas às vezes ela pode faltar para nós. E isso é uma coisa que tem preocupado não somente os psicólogos, neuropsicólogos, mas a sociedade em geral. Parece que é um adoecimento coletivo pós-Covid, é um adoecimento mental que eu estou falando. E quando a gente fala disso, a gente está falando que ninguém é louco, mas assim, que a gente perde um pouco da nossa saúde. Quando a saúde mental não vai bem, nada vai bem. Muito boa tarde, amigo. Para mim hoje é uma alegria, uma satisfação estar aqui no dia de hoje, né? Iniciando esse 2024. Vamos ajeitar aqui, que negócio aqui é tudo ao vivo. Simbora. Mas para mim é uma satisfação, você sabe, né? Do carinho que eu tenho por você, pelo seu programa, pela visibilidade que você dá à saúde mental, né? À psicologia também. Esse espaço é muito importante para que as pessoas saibam, entendam qual é o papel do psicólogo, qual é a nossa relevância social. E aqui em Arapiraca, né, eu também, enquanto Conselho Regional de Psicologia, agradeço a esse espaço concedido e quero também aqui, né, dar um oi para os meus colegas de mesa no dia de hoje. Oi também. Oi. Irã, boa tarde, seja bem-vindo. Irã e Messias se formaram comigo no curso de radialismo há mais ou menos uns... deixa a idade para lá, né? É melhor. Deixa para lá. Todo mundo se formaram comigo. O Messias tem a sua empresa de mecânica de motos e o Irã é DJ de vinil, né? Que bacana. Então você quer um som de vinil na sua festa, para a galera de psicologia, o Irã tem um grande acervo de discos de vinil e leva a Radiola 3 em 1, que é o nome da sua página na internet, para a sua festa, para o seu evento, com sons originais. Que coisa bacana. Tem aquele chiadinho da agulha que, para quem gosta e para quem viveu essas décadas, é algo incrível. Boa tarde, Messias. Boa tarde, Irã. André, é uma satisfação imensa, né, e uma emoção grande estar aqui novamente, né, nesse ambiente, né, já que eu tive o prazer e o privilégio de aqui também fazer parte da equipe por algum tempo. Trabalhei com alguns colegas, com alguns irmãos radialistas, e para mim é uma satisfação imensa, né,
esse convite que você fez para mim e saber também que faço parte da história dos 11 anos do Saúde em Foco. Então, muito obrigado pelo convite. Messias. Boa tarde, André. Boa tarde para você, boa tarde para todo o público ouvinte. Realmente é uma satisfação imensa estar aqui, como disse o Irã, e saber, né, que nós começamos com você, né, com o seu pensamento, com o seu projeto, né, já conversava com a gente naquele tempo lá no curso, que faz tanto tempo assim, né. Então, e você conseguiu concretizar esse sonho, está aqui há 11 anos, que não é fácil. Prazer imenso estar aqui e parabéns para você, parabéns pro programa. Bacana, o prazer é nosso. Tiala, agora Tiala e meninos, vamos chamá-los de meninos para dar aquele... Que bom. Pra gente se sentir, né? Então, mais, né? Que bom. Falar de saúde mental parece que uma coisa, parece piegas, né? Porque é tão comum a gente estar falando de saúde mental. Mas o que está faltando para a gente? O que está acontecendo com a gente? Parece que tem um adoecimento coletivo, né? É difícil a gente ver alguém que não passou ou não esteja passando por um processo de transtorno de depressão, de depressão ou ansiedade, ou ansiedade e depressão também, ou síndrome do pânico, ou ainda transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e até mesmo em pessoas adultas que se descobrem mais tarde. O que está acontecendo com a gente e o que o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho de Psicologia, colocou um tema tão bacana, saúde mental enquanto há tempo? Isso, na verdade, é bom registrar como que essa campanha surgiu, né? Essa campanha, a campanha do Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental, ela deu início aí há 10 anos atrás. Então, a gente tem 10 anos de campanha, onde o sistema conselhos de psicologia estão totalmente à frente, né, dessas ações. São ações psicoeducativas que levam informação à população em geral sobre o tema da saúde mental. Então, assim, a gente costuma falar que pode ser piegas falar de saúde mental, mas ainda é um tema que requer muita informação. A gente precisa estar ali levando isso adiante, né? Até para que as pessoas entendam qual é o real sentido e como que a gente pode buscar práticas saudáveis e práticas que vão contribuir com a nossa saúde emocional, com a saúde da nossa mente, né? Então, essa campanha ela veio para que a gente consiga falar sobre as resoluções do ano de 2024 e todos os anos, né? Para que a gente consiga falar um pouco mais sobre as emoções, pedir para que a população preste um pouco mais atenção nisso, nas relações que são estabelecidas e como que nós podemos buscar esse cuidado de forma preventiva, que esse é o real sentido, né? Quando a gente fala assim, os psicólogos como um todo, psicólogos e psicólogas se engajam diariamente para falar sobre uma prática de prevenção. Então, nós estamos aqui para a sociedade nessa perspectiva da prevenção. O adoecimento é algo que a gente precisa encarar como um fenômeno, né? A gente entende que os processos de vida, sociais, modos de vida, modos de operar, podem contribuir negativamente para essa saúde mental e é para isso que nós chamamos a atenção da população sobre o tema. Por isso que esse ano, o tema desse ano é saúde mental enquanto há tempo. Porque muitas vezes a gente deixa muito para vamos iniciar na segunda-feira uma prática, né? Ou ir para academia, ou buscar qualquer coisa na segunda-feira. Então a gente precisa, né, dar um stop nisso e parar para pensar, não, eu posso fazer hoje. Hoje é, né, quarta, quinta, sexta-feira eu posso fazer, eu devo fazer e a gente não pode perder tempo quando a gente fala de saúde das emoções, né? Então a gente não deve deixar para depois. A gente precisa fazer esse movimento agora. E você muito bem colocou a pandemia, né, nesse processo todo, que todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém estava esperando isso, ninguém, inclusive nós, profissionais de psicologia, mesmo com toda a discussão de psicologia dos desastres e como lidar com essas adversidades, todo mundo foi pego de surpresa. Então a gente precisou de resolução, a gente precisou de prontidão, a gente precisou resolver, né? Então não deixemos para depois, né? Busque o profissional agora.
seja de uma forma orientativa, psicoeducativa, na psicoterapia, busque agora. Verdade. Messias e Irã é o seguinte, a ideia que eu tenho, a percepção que eu tenho, não é a ideia não, a percepção que eu tenho é que pós-pandemia é como se tirassem o nosso juízo de órbita, por vários motivos. Primeiro, por tudo aquilo que nos impuseram durante a pandemia. Fica em casa, né? Gente que a gente conheceu, amigos, parentes, indo embora de forma precoce, de forma, vamos dizer assim, até predatória, né? E quando passa o Covid, eu fiz essa análise no ano passado. Quando chegou em dezembro do ano passado, eu percebi eu voltei o filme e me coloquei lá em 2019. Dezembro de 2019, os hotéis estavam lotados em Maceió e fervendo no Brasil afora. Copacabana teria um dos maiores réveillons da sua história naquele ano, de 2019 para 2020. E aí, depois veio uma catástrofe, né? Depois, sabendo de muita coisa, os nossos governadores deixaram o carnaval vir à sola, né? E depois a gente pagou um preço altíssimo por essa conta da Marquês de Sapucaí, que até hoje a gente está pagando. Mas, essas ideias à parte, como é que vocês veem também? Vocês têm essa percepção que eu tenho, que parece que tiraram nosso juízo da órbita e a gente adoeceu. Eu estou falando a gente como um todo, a população inteira adoeceu. Não é que você tá louco, entendeu? É que a gente perdeu alguma coisa que ficou lá atrás e que talvez a gente não saiba nem o que é. Na verdade, André, essa questão desse vírus aí, eu tenho assim uma opinião particular. E, evidentemente, como uma opinião particular, ela pode ser verdade ou não, né? Vai do ponto de quem a ouve e dá credibilidade ou não. Na minha humilde opinião, eu acredito que esse vírus ele foi um experimento social, um grande experimento social. E a arma usada nesse experimento social foi o medo. Então, a maior arma que se tem contra qualquer povo existente no mundo, qualquer civilização, é o medo. É a pior arma. Então, essa foi a arma que foi imposta às pessoas, à humanidade, né? Porque foi uma coisa praticamente global. E no decorrer desse processo, desse experimento social, através do terror, né, que foi imposto às pessoas, claro que o resultado não poderia ser outro, né? Então, se você é exposto ao medo, se você é exposto ao terror, naturalmente que todo o seu organismo, principalmente o seu cérebro, ele vai reagir de uma forma, né, individual. Cada um tem uma reação adversa. Então, e aquilo ali, naturalmente, vai trazer sequelas. Então, na minha humilde opinião, foi feito um experimento social, a arma que foi usada foi o medo e o terror, e nós estamos sofrendo ainda com as sequelas dessa ação que foi cometida contra o ser humano. Essa é a minha opinião. Messias. É uma opinião, eu também comungo dessa opinião do Irã. E como diz aquela música de Zé Ramalho, né? Na tortura, toda carne se trai, né? Sim. Então, nós sofremos muito com isso, continuamos sofrendo também. Perdemos parentes, amigos. E como o André falou, parece que o tempo ou parou ou passou rápido demais. Eu não consigo mais sintonizar. Para mim, né? Eu tenho essa sensação também. Muitas vezes eu estou em casa com a minha esposa, né? Só nós dois. E a gente fica à toa, sem saber qual dia que a gente está vivendo. Qual o dia de hoje? Que dia é hoje? A gente tem que ir ao calendário ou verificar no aparelho celular para se sintonizar. É como se o tempo ele tivesse diluído. É como se as marcas do tempo em que a gente dividia os dias, as horas, as datas, elas tivessem desaparecido. Então, na nossa mente, essa coisa de dividir o tempo em estações, em datas, elas se dissiparam. E a gente fica nessa sensação de que hoje está sendo ontem, que ontem está sendo amanhã, e assim a gente está vivendo. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Uhum. Tiala. Então, né, os meninos fizeram esse contratempo aí, a noção do tempo que mudou muito. E, de fato, a gente
nós fomos obrigados a desenvolver repertórios de enfrentamento nesse processo, né? A humanidade ela não tinha passado por nada muito parecido antes disso. E, naturalmente, o nosso cérebro ele vai tentar encontrar e criar novas sinapses cerebrais, trazendo um pouco para a minha perspectiva. Quando nós nos vemos em situações de perigo e situações desafiadoras, nós vamos tentar buscar situações similares para que a gente consiga desenvolver esse repertório de enfrentamento. Como que a gente não teve isso, né? Porque nós não vivemos isso. Então, os impactos, penso eu também, e aí a comunidade dos profissionais da psicologia também vem alertando a população sobre essa necessidade do cuidado pós-Covid, porque muita coisa emergiu após isso, né? É algo que a gente recebe muito nos consultórios, né? Eu comecei a ter isso depois que eu tive Covid ou depois do período de pandemia, né? Então, a gente está alertando muito a população a buscar realmente, você está com dúvida com relação a alguma coisa? Eu passei a ter problema de sono, não era assim, eu não tinha isso. Então, a gente tem os impactos cognitivos e comportamentais advindos da Covid, tá? Inclusive para outros transtornos psiquiátricos. Então, a gente tem muita pesquisa que já saiu e tem essa correlação, né, com o processo de adoecimento da Covid e comprometimentos cognitivos de memória e outros transtornos psiquiátricos. Então, a comunidade de psicólogos e psicólogas tem alertado a população sobre as práticas. Como é que a coisa está acontecendo? Será que não é hora da gente parar um pouco, fazer algo que realmente faça sentido na nossa vida? A gente reserve um tempo para práticas que nos engrandece, que façam sentido para a gente, né? A gente precisa, piegas, falar sobre... a gente tem necessidade de fazer práticas de educação física. A gente precisa de uma alimentação saudável. Isso são coisas que já se vem falando há muito tempo. Mas conjugar isso a práticas que façam sentido na nossa vida, estar perto das pessoas que fazem sentido, os nossos familiares, prestar atenção em como é que a gente está fazendo, parar de ter aquela mania de fazer uma tarefa, estou lavando meus pratos agora, mas eu estou pensando na minha agenda que vai acontecer até 10 horas da noite, então você não está prestando atenção na louça. Você está prestando atenção em outra coisa. Então, isso é um movimento, né, muito delicado, que envolve muita psicoeducação, para que a população entenda que essas pequenas coisas vão fazer uma diferença bem significativa na saúde das nossas emoções. A verdade é uma coisa assim, extremamente complicada, porque, né, a nova revolução que aconteceu no mundo, né, depois da grande revolução industrial, essa revolução digital. Né? Isso. Essa revolução ela veio para transformar o mundo. Não só o mundo, mas as pessoas. Então hoje as pessoas elas saíram de um mundo real e hoje vivem no mundo digital. No mundo digital você é rico, você é feliz, você é bonito e etc, etc, etc. A realidade é bem diferente, a realidade é dura. Então você passa a viver num mundo irreal, onde tudo é perfeito. Então quando acontece uma adversidade na sua vida, você não tem o preparo necessário para você fazer o enfrentamento. Por quê? Porque você vive num mundo de fantasias, né? Então é complicado as pessoas agora, porque as pessoas adentraram nesta nova revolução mundial e agora é difícil as pessoas regredirem ou saírem desta revolução e voltarem a, digamos, a um patamar que era no passado. Porque muitas pessoas acham que se eu vivo no passado ou se eu aprovo determinadas coisas do passado, eu sou retrógrado, eu sou ultrapassado, eu sou isso e sou aquilo. Quando, na verdade, as coisas do passado, as coisas que deram certo, elas devem servir de base, de sustentação para o seu desenvolvimento. Como pessoa, como profissional, como... enfim. Né? Então, essa entrada nessa revolução digital tornou as pessoas dependentes, fracas, sentimentais, subservientes e, por que não dizer, idiotizadas.
Imediatistas também. Isso é um Tudo tem que problema, ser né, de hoje. agora, tudo. Eu preciso do auxílio de alguém para me vestir, eu preciso de alguém para me ajudar a dizer como o meu cabelo vai ser, o que eu vou usar. Então as pessoas se tornaram dependentes, as pessoas se tornaram idiotizadas, as pessoas deixaram de pensar. Né? As pessoas ouvem e levam aquilo como verdade absoluta. Por quê? Porque está na internet, está no mundo digital. E tem um detalhe importante, eu estava vendo um vídeo ontem que me enviaram e uma apresentadora de um podcast, eu não devia ter pego isso, mas esqueci devido aos danos. Tava tocando violão. Deveria estar, né? E o que é que acontece? Uma podcaster, como tem o nome, né? Sim. Ela estava dizendo que o TikTok, que é uma rede social chinesa, é proibida na China. Sim. Legal, né? Então você lança um negócio, tá? Que você quer que tenha bilhões de seguidores ali envolvidos ali na telinha, mas no seu país de origem não é permitido. Aí eles têm políticas bem, assim, assertivas com relação ao uso de tecnologia. Ou seja, você oferece para o mundo. Tem. Aí é o seguinte, quem está ouvindo o Saúde em Foco hoje, faz essa reflexão aí na sua casa. Como é que eu te ofereço? Eu vou falar aqui do acarajé da Jô, beleza? Como é que eu te nesse horário, não é logo nesse na hora. horário? Ai, meu Deus. Pois é. Tortura. Começou Não a tortura faz isso, psicológica. olha, começou. É mais ou menos assim. A Jô já sabe. Eu só como o acarajé da Jô, só o filé do camarão. Eu não como vatapá, caruru, vinagre, nada. Ela sabe que eu só gosto do acarajé com o camarão lá puro, sem casca, sem Você é nada. preconceituoso. Não, que é isso, é não. Aí entenda, como é que eu vou oferecer pra você, Irã, e dizer assim, Tiala, Tiala, como o acarajé com caruru, Vatapá, com vatapá, mas com você... bastante pimenta. Mas você come, André, com pimenta da Jô, que eu não sou louco de provar, porque a pimenta da Jô é a pimenta de baiana. Maravilhosa. Então veja, como é que eu vou fazer algo e oferecer algo pra você que eu não consumo, Tiala? Entendeu? Agora, o que é que vai acontecer? Obrigado, viu, Janena? Só você mesmo. Obrigada. E o que é que acontece? Deixa eu pegar aqui minha aguinha. Obrigado, Jana. E o que é que acontece? Desde a Covid, que eu não paro mais em frente a uma TV para ver noticiário nenhum. Somos dois. Tá certo? Eu vejo musiquinha para animal com bolota, para ele dormir, quem dorme sou eu, enquanto tá tocando. Né? Eu vejo... Netflix não se fala porque eu assisti Netflix assim. Eu zerei o playlist. Tem filme que eu já assisti 10 vezes na Netflix e ainda assisto de novo. Porque a Netflix, inclusive, quando lança alguma coisa boa, é de 6 em 6 meses. 2 vezes por ano, ela coloca um filme que preste lá para você assistir. Fica a minha crítica aqui aos produtores, quem quer que escolha aquele filme lá. E entrou esse ano Uma Linda Mulher. Fala sério, pô. Filme de 2000, cara. 24 mas anos. é muito bom Mas que a mulher beleza. continua linda, não continua? A Julia Roberts continua. E o ator? Também? O Richard? Richard Gere Também é continua lindo? bonitão também. Então tá bom. Continua. Então, assim, como é que eu vou oferecer pra você uma coisa que eu não consumo? Então, você fica pensando aí, do outro lado, como é que a China... Eu assim, não tô sendo... Como é que chama aquela palavra quando o cara tem um negócio aí com o país, com gente? Como é que é o nome? Xenófobo. Xenófobo. Antes que me acuse e me processe de xenofobia, tenho nada contra a China, não, tá? Não tenho muita coisa a favor, mas também não tenho nada contra, não. Tá certo? Mas pra não virem conversar besteira comigo aqui. Porque é o seguinte, poderia ser qualquer país do mundo. Como é que você oferece uma coisa que você não usa? Entende? Então poderia ser o Canadá, poderia ser qualquer país. Eu tô falando do TikTok porque o TikTok é uma rede social chinesa que não é permitida no seu país de origem. É como você chegar lá e dizer eu como acarajé, mas tem um espetinho de escorpião aqui, tu vai? Não vou porque eu não como escorpião, meu filho. Mas lá tem. Espetinho de grilo, pra quem quiser. Pra mim, não. O que eu quero trazer à baila aqui, antes da gente ir pro intervalo, pra gente pensar, é o seguinte. Onde foi que a gente se perdeu? Eu me vejo num cenário, já assistiu A Lenda, né? Já. Com... O nome dele? E agora, bicho? O cara Você que é bom nessas Pois coisas. é, pô. A Lenda. Nem Lembra olhe do pra nome mim. dos artistas? Calma, que ele- Eu como não assisti a lenda, não A sei. Eu lenda assisti, que fez... mas eu não lembro agora o nome. Ele fez A Procura da Felicidade. Ah, o Will Smith? Will Smith. A Lenda com Will Smith, tá?
quando você assiste A Lenda, lembra desse filme, né? Um cenário apocalíptico, só tem ele e um cão, né? É incrível a concepção daquele filme. A ideia que eu tenho, Irã, é que nós estamos numa cidade daquela, só que nós estamos cheios de gente com a cabeça vazia. Não é a cidade que está vazia. São as pessoas que estão com a cabeça vazia. Faz lembrar agora Maceió, né? Bebedouro, né? Bebedouro, Mutange. Isso, muito bem Bom lembrado. Parto. Sim, isso precisa ser lembrado. Muito bem lembrado. O dano, né? Além da pandemia, imagina ali. Eu tenho Totalmente. eu O tenho, dano eu, não é só eu tenho material. uma De tia, jeito nenhum. a minha única tia viva por parte de mãe, ela construiu uma casa na ladeira do Calmon, em Bebedouro, entendeu? E lá viveu por mais de 70 anos. O meu primo, que é filho dela, tem 50 anos, viveu a vida inteira naquela casa. Você sabe o que é que você ser obrigado a dizer assim, não, a gente vai lhe dar outro dinheiro para você comprar outra casa. Meu amigo, eu não quero sair daqui não. Eu não queria dinheiro para sair daqui não, eu queria permanecer na minha casa, né? Mas acontece que compraram, pagaram, eles se mudaram e o dano ninguém calcula, porque é incalculável um dano desse. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos faturar e na volta a gente continua, aliás, a falar sobre saúde mental. Saúde mental enquanto há tempo, tema aí do Janeiro Branco, com a psicóloga e neuropsicóloga Tiala Mello, Messias Santos e Irã Silva. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell,
a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o tema é Janeiro Branco. Cuidar da saúde mental enquanto há tempo. Saúde mental enquanto há tempo com a psicóloga e neuropsicóloga Tiala Mello, os convidados Messias Santos e Irã Silva que estão aqui, como é que a gente fala aqui, repercutindo esse assunto, né? E a gente estava falando aqui da questão da nomofobia no intervalo aqui, que é a gente já falou sobre isso aqui com a Valdenice Barbosa, psicóloga também, falando sobre essa questão do vício das redes sociais, né? Como é que a sociedade tem se posicionado em relação a isso. A gente está ao vivo aqui no NN Play, entra aí, estamos transmitindo a partir de então, a gente vai transmitir somente no canal NN Play, então você entra aí e mais tarde às 19 horas a gente reposta aqui esse mesmo programa aqui. Tiala, então vamos continuar falando aqui sobre essa questão das redes sociais, como tem tornado a gente reféns, tem tornado a sociedade fragilizada, tem tornado uma sociedade, como diria o Renato há muitos anos atrás, nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Eu nunca esqueço de falar isso aqui. Assim, como que as pessoas estão hoje, né, vivendo? Eu acho que o contraponto que foi colocado aqui em como que a gente está consumindo esses conteúdos hoje é um reflexo da sociedade que a gente está tendo, né? Desses processos, inclusive, de adoecimento. Então, é você literalmente olhar aquele conteúdo e querer replicar aquilo na sua vida, esquecer de todo o teu processo histórico, cultural, né? Tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que você aprendeu. A partir daquele momento que você tem uma referência, e aí eu vou colocar o termo referência entre aspas, a partir do momento que você tem essa referência, você quer fazer igual. E aí os processos, inclusive, de você entender a tua história, de você entender de onde você veio, isso é perdido, né? Então, muito também hoje a gente tem alertado a população sobre como que essas redes sociais, elas têm gerado uma influência aí significativa. E é uma coisa que, quando eu atendo o público infanto-juvenil, particularmente, a minha orientação ela é a mesma sempre. A partir do momento que você entrega um celular para o seu filho de 8 anos de idade e ele tem uma rede social, alguém vai dizer para ele como que ele tem que se comportar e o que é que realmente faz sentido na vida dele. Ele não vai ter a oportunidade de construir isso a partir de modelos parentais, por exemplo, né? Porque ele vai ter ali o blogger, né, o podcaster de referência, e ele vai fazer o que aquele podcaster, o que aquele blogger, ele está fazendo. Então, ele está dizendo. Ele está dizendo. Então, ele vai reproduzir aquilo. Então, se você entrega um celular e você permite isso para o seu filho, você está tirando o direito dele, inclusive, de criar a constituição, né, das suas vontades, da forma como ele enxerga o mundo, dos princípios morais, éticos, enfim. Então, é um alerta assim, que eu falo para todos os pais hoje. Uhum. Avalie o momento que você vai entregar e dar de presente um celular para o seu filho. Verdade. Né? Irã, você não tem mais filho adolescente, nem você, né, Messias? Não. Não tem mais filhos adolescentes. Mas, ainda bem. Tenho criança, adolescente não. Ainda bem.
né, que tem criança de quantos anos? 9 anos. 9 anos, tá? É nessa idade, porque há muitos anos atrás, o que é que nós tínhamos? E nós tínhamos somente isso, era a TV, né? Era a nossa principal diversão, para o rico, para o pobre, para todo mundo. Era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que não tinha maldade nenhuma. Inclusive, hoje eu vi uma foto no Facebook que tinha a tia Anastácia com o Minotauro. Eu tinha um medo da porra daquele Minotauro, bicho. Toda vez que eu via aqui, eu tinha um medo. Eu tinha um medo infeliz daquele negócio. Um personagem da mitologia grega, né? E eu gostava dos episódios do Minotauro, mas eu tinha muito medo dele. Eu ficava, se esse bicho sair da televisão aqui, eu rasgo a porta ali e vou embora, né? Você tem ideia. Mas hoje a gente tem medo de outras coisas. Sabe, as pessoas têm medo daquilo que não conseguem tocar. Messias, como é que você tem orientado? É filho, é menino? Minha filha. Filha, uma garota, né? Como é que você tem orientado sua filha de 9 anos em relação hoje às redes sociais? Não é fácil. Não é fácil. Ela tem o celular dela, ela assiste alguns vídeos que tanto eu quanto a mãe dela nós liberamos para ela assistir, mas ela não tem Instagram, não tem rede social nenhuma. Por enquanto, não. Ainda está muito nova, mas é muito complicado. Ela assiste muitos vídeos de vários tipos aí e depois vem perguntar para a gente se aquilo é certo, se aquilo é errado. E nós vamos, aos poucos, passando para ela, né? O que é certo e o que é errado. Irã. Na verdade, com o advento das redes sociais, a ideia básica, né, a ideia primordial era que as pessoas interagissem. O maior número de pessoas possíveis conseguissem interagir numa mesma situação, independente de onde você estava morando, vivendo ou localizado. Só que com o tempo, né, essas coisas começaram a se desvirtuar. Faz parte do sistema capitalista de que quando você investe horas, trabalho e estudo, você tem um retorno. Isso é normal, né? Então eu trabalho, eu me esforço, eu gasto os meus recursos. Isso pode ser o meu tempo. Meu tempo é um recurso. Então eu preciso de um retorno. E esse retorno geralmente é o lucro para que eu possa reinvestir novamente. Então todo esse processo de construção das redes sociais para que as pessoas conseguissem estar no mesmo ambiente virtual foi, né, o X da questão para que se obtivesse lucro em cima disso. Então começaram a se fazer os merchan, as inserções de comerciais, de propaganda, e o resumo disso tudo é que através das redes sociais você fica tão vislumbrado com todo aquele mundo digital que você é facilmente iludido, levado a acreditar que determinado produto é melhor ou pior do que outro. Então, na minha humilde opinião, as redes sociais, elas nada mais são do que a base de controle do ser humano. Então, nós estamos sendo controlados pela revolução industrial, pelo celular e pelas redes sociais. Ah, Irã, mas controlado como? Eu acesso o que eu quero. Muito bem. O seu celular está ligado, você não está usando, ele está aqui na mesa. Mas se nós falarmos sobre qualquer produto que seja, vamos falar de tênis. Rapaz, um tênis assim, assim, assado. Quando você acessar o seu celular, a sua rede social, adivinha o que é que vai aparecer para você? O tênis que Um merchandising do tênis. A inteligência artificial. Então, você está sendo controlado por isso aqui, pelas redes sociais. E as grandes conglomerações, elas estão faturando alto, muito alto, com isso aqui, com esse controle das pessoas. E a gente voltando à questão dos filhos. O dano é muito maior, né? Porque nós somos adultos, nós já temos a nossa formação, de certa forma, do nosso caráter. A gente já tem uma história de vida, de luta, de sofrimento, de êxito, de sucesso. Mas as crianças não. As crianças estão em processo de desenvolvimento. Então esse desenvolvimento, esse aprendizado deveria vir do pai e da mãe, dos avós. Está vindo disso aqui. Por quê? A mãe e o pai vivem trabalhando, não tem tempo de nada. Eu não tenho tempo de cuidar do meu filho, de dar atenção ao meu filho. Tome. Ele vai ficar lá, distraído, concentrado, manipulado e controlado.
E um detalhe, Tiela, antes de passar a palavra para você quase que finalizar. Quando a gente compra uma TV, as novas TVs, né, que estão vindo agora, são verdadeiras armas de tecnologia, né? Você compra uma TV dessa aqui, ela tem tudo de tecnologia que você imaginar. Só tá faltando agora você pedir para ela buscar água para você, ou então aquela cervejinha. Eu prefiro a cervejinha. Vá lá buscar uma cervejinha, né? Só tá faltando a buscar TV fazer isso, né? Aliás, vocês vão para um depois aqui mesmo. Eu vou trabalhar. Tá certo. Então deixa para Alguém precisa trabalhar. Eu trabalho. Alguém né? Aí no mundo capitalista, E tem que ser assim, né? todo mundo. Detalhe, viu? Aí um detalhe. Não provoque não. Veja bem, as TVs de hoje, e olha que a minha TV é antiga, uma TV grande, mas é uma TV antiga, deve ter uns... Antiga que eu tô falando é uns 5, 6 anos para trás aí. Virou antiguidade. E essa TV, ela tem uma câmerazinha aqui, ó. Aqui em riba, na borda ali em cima lá. Tem uma câmera, Marco Aurélio. E quando foi um dia desse, eu nunca usei aquilo para nada na vida, né? Eu comecei a reinar na TV, no controle lá para ver. Cara, aquilo ali é captado para a inteligência artificial usar contra você. Porque quando você abre aquela câmera que você coloca no YouTube, na TV, quando você está pensando... Gente, é um negócio incrível. Às vezes você não fala, você só pensa. E olha... E você acha que é coincidência. E aqui, meu telefone... Como é que pode? Pois é. Esse telefone aqui, essa bolinha que tem aqui em cima, que tem uma câmera também virada para você, essa câmera aqui, gente, ela não só serve para você tirar selfie de frente, não. Ela serve para captar os seus movimentos dos seus olhos. As suas emoções. E através do movimento dos seus olhos, Tiala Mello, você tem... Eles fazem o que quiserem com você aqui. O algoritmo sabe o que você gosta, o que você não gosta, as suas emoções, e vai oferecer isso para você. Exato. Aí a minha pergunta, Tiala, para a gente finalizar aqui é o seguinte. Saúde mental enquanto há tempo. O que é que a gente deve fazer para manter a que a gente tem e não perder a que a gente tem também? Eu acho que o slogan da campanha, né? Ele vem muito para fazer com que as pessoas pensem sobre o próprio imediatismo, né? Muitas coisas estão acontecendo e acho que durante a pandemia, pós-pandemia, isso se intensificou muito, né? Tudo tem que ser agora, né? Ótimo, a gente também precisa ter essa prontidão, essa assertividade, mas para a saúde mental isso ainda estava sendo um discurso, né, muito presente. Não, mas o psicólogo é para a pessoa que está em adoecimento, né? Eu não vou falar outros termos, mas a gente veio ouvindo muito isso por muito tempo, né? Então, agora é o momento da gente realmente buscar isso de forma efetiva, buscar práticas que realmente nos acrescente, né? Observar as nossas relações, como que isso está acontecendo, mudanças de comportamento, de conduta, né? Às vezes a gente tem pessoas no nosso convívio que a gente observa essas alterações e muitas vezes a gente não sabe como que a gente pode ajudar essas pessoas. Mas com uma palavra de orientação, olha, eu acho que vale a pena você buscar um auxílio, uma orientação, uma ajuda, né? E isso já vai ser de grande valia para que a gente construa uma cultura de saúde mental no Brasil e no mundo. Acho que a gente precisa desconstruir mesmo esse discurso de que psicólogo é para todos e todas. Todos nós precisamos, né, de um profissional que cuide das nossas emoções, que nos auxilie a entender os nossos processos individuais, os nossos limites, né, e o quanto que a população ainda precisa disso. Então, agora é a hora, né? Então, saúde enquanto há tempo. A gente não deve deixar para depois, não deve deixar para amanhã. Esse é o momento. Se eu tenho meu filho e eu estou percebendo que ele está passando muitas horas no celular, eu preciso tomar uma providência agora, hoje, neste momento, né? Fazer com que eu possa construir um ambiente saudável e rico para essa criança, aumentar suas possibilidades de lazer,
passar um tempo de qualidade, aumentar esse tempo de qualidade junto ao meu filho, seja criança, seja jovem, adolescente, enfim. A gente precisa estar atento a como que as coisas estão acontecendo hoje, né? Prestar um pouquinho mais de atenção em nós. Porque as crianças são as mais vulneráveis, né? Total. Sim. Nessa equação, talvez- equação é a conta mais fraca. E É o lado mais fraco. E né? talvez seja o principal alvo. Eles Sim. dependem da gente. Sim. né? Aí você veja, uma criança que passa todo o tempo com o celular na mão, sem a supervisão dos pais, né? É um prato cheio. Só para citar um único exemplo, para os pedófilos, para os Isso. predadores sexuais. Exatamente. Né? Então, é complicado. Verdade. Muito bem. Quero agradecer aqui ao Irã Silva por ter vindo. Obrigado, velhinho. Eu é que agradeço, Pra gente. André, e assim, gostaria de finalizar com um conselho, se é que conselho ainda se vale, né? Se recebe, se dá ouvidos. Desliga a TV, desliga o celular, leia um bom livro e ouça uma boa música. Isso. Já é uma boa base para você ter uma saúde mental. E não esqueça, procure um profissional para tratar de todo e qualquer problema que se relacione à saúde mental. Procure um profissional. Ele é quem vai dar as orientações necessárias para que você tenha um equilíbrio emocional e tantas outras coisas. Esqueça essa coisa de coach. Eu gostei disso aí. Você segue aí @radiola3em1 Irã Silva, tá? No Instagram você segue aí @radiola3x, né? 3 em 1 Irã Silva, que você vai ter aí André, eu sem querer lhe interromper, já interrompendo, ó. Sim, pode Poxa. interrompa. Eu queria fazer um convite, tá? A toda a população de Arapiraca, a vocês, meninos que estão aqui, você, André. Nesse próximo domingo, dia 21, o Conselho Regional de Psicologia, em sua subsede Arapiraca, estará promovendo no Arapiraca Partage, no shopping, uma ação sobre o Janeiro Branco. Lá a gente vai ter uma mesa redonda falando sobre o tema Janeiro Branco, saúde mental enquanto há tempo. Então nós teremos psicólogas convidadas para este momento, onde a gente vai abrir para toda a população, né, participar, ouvir orientações sobre essa campanha sobre a saúde mental também. Que horas? Então, a partir das 15 horas. 3 horas da tarde, no domingo, dia 21, na Praça da Alimentação do Partage Shopping. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Beleza, me lembra pra gente estar falando aqui durante a semana inteira. Ok, tá legal? lembrarei. Messias, obrigado por ter vindo. Foi muito bacana começar essa 11ª temporada com vocês dois aqui. E a Tiala também. Que Deus abençoe. Você segue aí, @Messias Motopeças e Serviços. O melhor mecânico de motos de Arapiraca. Entrega a sua moto na mão dele. Um cara honesto, um cara Verdade. correto. Tá certo? Não vai lhe roubar não. Entendeu? Leva lá. Pouco, né? Messias, Roubar pouco, né? Deixa de... Roubar pouco. Messias Motopeças e Serviços. Você segue aí no Instagram. Obrigado, amigão. Eu que agradeço a você mais uma vez, meu amigo André Pepes, e também fazendo como o Irã disse, dar um conselho, né? A todo mundo eu digo, vá andar de moto. Ande de moto até quebrar, né? Quando quebrar, me procure, né? Que eu conselho. Boa. Não vá cair. Tiala, obrigado por ter vindo. Foi muito bacana. Ai, André, muito obrigada também, tá? Pela parceria de sempre. Você sabe que o seu programa é referência pra mim, tá? Obrigado. Pra mim é um conteúdo sem igual, né? E com essas duas feras aqui. Pois é, meninos, muito obrigada pela partilha de hoje. Muito bom, Foi uma experiência muito sempre muito bom. boa, muito renovada. Né? Gratidão, gostei demais. E vamos juntos, né, nessa campanha. Vamos falar de saúde mental o ano inteiro. Vamos sim. A gente fala que é em janeiro, mas assim, o ano inteiro a gente tem que falar sobre o tema. Bacana. Muito obrigada pelo espaço. Valeu, um abraço aqui a Rosa Mello, sua mãe que está dizendo aqui, boa tarde, parabéns mais uma vez. E a minha querida Neide, dizendo o seguinte, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo de volta. Estava com saudade do programa de você. Aquele abraço, eu também, Neide. Um abraço a todos, amanhã a gente vai receber a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, e o tema, Dicas de Ouro, seu pet saudável o ano todo. Então você não pode perder essa entrevista, a gente vai colocar logo mais nas redes sociais aqui para você seguir, tá bom? A todos uma boa tarde, fiquem agora com 40 minutos de música sem intervalo comercial com o Sejão. A gente volta amanhã, se Deus quiser.